O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medida oficial da inflação do país, subiu para 0,51% em novembro, após ter ficado em 0,10% no mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado foi o maior para o mês de novembro desde 2015, quando o IPCA ficou em 1,01%. No mesmo mês do ano passado, houve deflação de 0,21%. A alta foi puxada pela aceleração dos preços do grupo alimentação e bebidas, sendo que a maior contribuição foi do aumento do preço das carnes, que exerceram o maior impacto na taxa de inflação do mês. Com o resultado desse mês, o IPCA agora acumula alta de 3,12% no ano e 3,27% no período de 12 meses, encerrados em novembro. Fala, Vera. Vitor, era previsível que isso fosse acontecer, justamente pela alta do preço da carne, que você falou, também a alta do dólar, que pressiona alguns preços que ainda são ligados à moeda americana, tipo combustíveis. Então, isso daí estava no script, mas acho que não será o suficiente para afetar a meta do ano. A gente vinha abaixo da meta, do teto da meta, bem abaixo, e deverá ficar dentro da meta do ano. E o ano que vem também a previsão é que a gente consiga cumprir a meta de inflação. Então, eu não acho que a inflação seja um problema para a gente se descabelar. É lógico que carne alta no fim do ano, quando tem muito consumo, principalmente aí por festas natalinas, de proteína animal, etc., não é uma boa notícia para ninguém. É claro que isso irrita o consumidor, é claro que causa ali uma certa impopularidade a mais para o governo de turno, mas a gente discutiu isso aqui ao longo dessa semana. Não tem o que fazer. Não tem como o governo artificialmente tentar fazer com que o preço da carne baixe. Por quê? A China teve uma febre, um surto ali de febre suína, gripe suína, aliás, e isso impactou o consumo deles de carne suína, que é muito grande. Eles são ali um grande consumidor e passaram a comprar mais proteína animal brasileira. Isso levou não só a nossa exportação de suínos, mas também de bovinos e de frango a aumentar muito. Isso faz com que tenha menos disponibilidade para o mercado interno, num momento em que o mercado interno voltou a consumir com maior vigor. Então, os preços sobem. É a famosa lei da oferta e da demanda. Então, tá tudo certo, não vai impactar o valor do ano, mas a gente fica de olho na inflação do ano que vem. Se ela continuar resistindo, se continuar subindo, aí sim, pode começar a ter um efeito mais de longo prazo, pode até ter um efeito para assustar a queda dos juros, por exemplo, que vinha acontecendo paulatinamente, mas por hora é um resultado sazonal previsível. Fala, Josias. Do ponto de vista estritamente político, essa mexida, essa subida da inflação introduz um ruído novo no cenário. A inflação corresponde, em economia, ao que os psicanalistas chamam de carência. É como se a pessoa tivesse excesso de uma coisa que lhe falta. Por exemplo, muitos brasileiros desempregados têm excesso de vontade de comer carne, mas falta-lhes o dinheiro para saciar essa carência de proteína animal. Com a alta extraordinária do preço da carne, esse fenômeno da carência invade um pouco a classe média. E não é só a carne que está subindo. O bolso das pessoas está sendo acossado em várias frentes. Sobem outros itens, está subindo a conta de luz, está subindo a gasolina. Embora a inflação esteja ainda bem longe da meta anual, essa variação para cima tem um potencial ali para alterar o humor do brasileiro. A proporção do estrago disso vai ser medido aí nas próximas pesquisas. No caso da carne, aparentemente é um fenômeno longevo, não há perspectiva de que esse preço caia mais adiante. Primeiro porque a China deve continuar consumindo muito, porque o problema do rebanho suíno deles não é solúvel a curto prazo, você não renova um rebanho assim tão rapidamente, então eles vão ter que consumir carne um bom tempo. Se você tem bom preço na China, evidentemente o preço no mercado interno não vai cair. Em termos práticos, não há muito realmente que o governo possa fazer, além de apressar o passo da recuperação da economia, que se move numa velocidade incompatível com as carências do brasileiro. O brasileiro é hoje um sujeito com excesso de vontades reprimidas. Esse ambiente não combina muito
com o ânimo do Jair Bolsonaro, que está transferindo as reformas pós-previdência do forno, onde elas se encontravam, para o freezer. No mais, como diria Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, o mercado se pauta pela lei da oferta e da procura, não pelo diário oficial. E a pecuária brasileira chega ao final do ano numa espécie de nirvana. Atingiu essa plenitude suprema, graças a um negócio da China. Alguns vão para o paraíso, outros vão para o inferno. Diga aí, Constantino. Vamos lá. É óbvio que ninguém gosta de um IPCA de mais de 0,5% num mês, sendo que o acumulado de 12 meses é 3,27%. Então, poderia acender uma luz amarela. No caso, até é uma luz amarela, mas é tão fraquinha que se confunde com branco. E por quê? Porque já foi explicado, o preço da carne, 8% de aumento das carnes é o grosso desse aumento que teve no IPCA, impactando. Agora, além disso, eu queria aqui me afastar um pouco da análise conjuntural e falar um pouco de economia para o nosso ouvinte e telespectador. O que é a inflação? Como dizia Milton Friedman, em todo lugar e sempre é um fenômeno monetário. O que nós estamos discutindo e avaliando aqui é uma cesta de preços. E isso pode muito bem ser uma mudança relativa nos preços por conta de choques de oferta e demanda, que é exatamente a lei de mercado. O mais importante de se avaliar é se está tendo algum tipo de política monetária inflacionária. Ou seja, se o crédito está aumentando muito rápido, mais do que o lastro da poupança, isso é que gera a inflação de forma sustentada. E não é o caso. Claro que a taxa de juros real está muito baixa, a Selic é 5%, a inflação é 3,5%, a taxa está espremidinha ali. Mas de novo, o mundo inteiro está sem muita gordura nos juros. Isso faz parte das reformas, da mudança estrutural que está acontecendo na economia brasileira, aquilo que alguns vêm chamando de revolução dos juros baixos, ou a eutanásia do rentista, que vai ter que se virar um pouquinho mais e correr atrás de retornos e investimentos produtivos e não mais emprestar apenas para o governo e ir para a praia. Então, eu vejo como saudável tudo isso. E, de novo, a meta de inflação, que é 4 e pouco por cento ao ano, ainda não foi sequer atingida a meta, ainda tem o teto da meta e tudo mais. Não tem nada a ver com o cenário que aconteceu lá com o PT, que estourou a meta, estourou o teto da meta e continuou com uma política monetária expansionista. E aí acabou fazendo a inflação voltar para 10%, 2 dígitos, e foi esse caos todo que a gente já sabe de cor. Então não tem nada a ver, não há uma culpa do governo aqui, não tem que tabelar preço, congelar preço, marretar artificialmente preço. Se trata de China, se trata de câmbio, impactando também aí o combustível, que é um preço internacional, uma commodity. Então não adianta. Pode gerar um certo mau humor político, pode impactar algum tipo de popularidade do atual presidente, mas quem sabe o que está acontecendo não vai culpar o governo por isso. Quer dizer, e também, de novo, está longe de ser um alerta que tira o sono dos economistas e que faça reverter já essa tal revolução de juros baixos no país.